Alô, pessoal, estamos ao vivo? Não. Estamos. Estamos. Vamos lá. Boa tarde a todos. Mais um Lead Talks Santa Catarina. Hoje um painel muito interessante com 3 personalidades culturais, políticas e da área de educação de Santa Catarina. Vamos falar sobre os diferentes olhares da cultura pós-pandemia. Um orgulho imenso de ter aqui a presença da professora Lélia Pereira Nunes, membro da Academia Brasileira de Letras, escritora, socióloga, pesquisadora da cultura catarinense, em especial açoriana. Meu amigo jornalista Moacir Pereira, colunista do Notícias do Dia, comentarista político do Grupo ND, autor de mais de 50 livros, e um entusiasta, não só e membro da Academia Catarinense de Letras, mas da cultura catarinense brasileira. Dr. Salomão Ribas Júnior, membro também da Academia Catarinense de Letras, escritor, radialista, advogado, foi membro e presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Enfim, 3 personalidades que eu acho que dispensam mais apresentações. Mas antes de eu passar a palavra aqui e começar os trabalhos oficialmente, eu gostaria de dizer algumas coisas. Primeiro, antes de compartilhar algumas informações, gostaria de compartilhar algumas informações e dizer que, segundo a conformidade da Lei Geral de Proteção de Dados, eu gostaria de informar a todos que esse evento será gravado. Aproveito também para agradecer os nossos patrocinadores, Grupo Angeloni, Bertol Sociedade de Advogados, Grupo Endi, Grupo Almeida Júnior, Intelbras, Porto Belo, o nosso apoio sempre prestigioso da Bornhausen Zimmer, Calcard, Hotéis Faial, Fiesc, Inova Aluguel de Carros, Cicobi, suporte técnico da Microsoft através da Teutech Solutions, mídia partner desse evento, Grupo ND, e os fornecedores oficiais de estrutura de comunicação e estúdio equipagem. Dito isso, eu vou começar pedindo que todos aqui deem o seu primeiro alô. Como eu já falei antes aqui nos bastidores, um evento informal. Nós vamos fazer algumas perguntas, vamos debater os assuntos, e no final a gente vai recolher algumas perguntas via chat para que a gente possa debater. Nossa ideia é que esse evento dure 1h30 no máximo, porque todos têm outros afazeres, e que a gente possa levar, mais uma vez, ao conhecimento dos filiados do LID, dos nossos convidados, um pouco das temáticas relativas a Santa Catarina e, principalmente, o momento que a gente vive. Eu tenho dito isso, repetido, não gosto dessa expectativa do novo normal, como muitos têm falado, mas eu gosto de aceitar que a gente vive uma coisa inusitada. E isso tem mudado o comportamento nosso, em todos os níveis, né? Pessoal, profissional, de atitudes, e talvez vai nos revelar uma mudança de hábitos muito grande em um futuro próximo, né? Mas, sendo cavalheiro, como Dona Nilma me ensinou, gostaria de passar a palavra, em primeiro lugar, à professora Lélia, que para dar seu bom dia, boa noite, quase já, e seu boas-vindas para esse grupo que já são mais de 140 pessoas ao vivo aqui com a gente agora. Boa tarde, Wilfredo, boa tarde a todos que estão conosco nessa tarde, e um abraço especial aos meus confrades e amigos, Moacir Pereira e Salomão Ribas Júnior. É um privilégio muito grande e uma alegria, sobretudo agora que nós entramos nos 100 anos da nossa Academia Catarinense. Eu tenho certeza que nós teremos momentos muito importantes e de uma conversa muito agradável e muito informal, como o Wilfredo já deixou bem claro. Obrigado, professora Leila. Jornalista Moacir Pereira. Boa tarde, Wilfredo. Nosso decano mais jovem que conheço no jornalismo do Brasil. Boa tarde, Wilfredo. Meu abraço cordial a todos. Querida Leila, caríssimo amigo Salomão Ribas.
Olha, a equipe não podia, o grupo não podia ser melhor para a minha satisfação e para a minha história, né? Aqui na imprensa Santa Catarina, reuni essa dupla maravilhosa, mais a sua coordenação, então eu estou assim muito feliz. Eu estou vendo, Wilfredo, apesar dessa maldita, desculpe a expressão, maldita, essa calamitosa pandemia, eu tenho vivido nos últimos dias assim muitas emoções, graças aos amigos, aos telespectadores, aos ouvintes, aos familiares, entendeu? Com essa nova jornada aí, iniciando no Grupo ND. Lá encontrei uma verdadeira família, espírito muito bom. Eu digo que o espírito do Dr. Mário Petrelli, saudoso Mário Petrelli, está presente. O Marcelo lidera com muita firmeza, tem também uma energia impressionante. Todos lá são meus amigos. Os que já eram, continuaram. E os novos me tratam com muito carinho. Então, isso eu quero dar esse primeiro testemunho da importância de você estar numa empresa, ser bem acolhido, ser bem tratado, entendeu? Por todos os segmentos da empresa, desde o cara da portaria até a moça que cuida lá da recepção, aos outros colegas na retaguarda técnica, entende? Então, e é por isso também que eu estou aqui. Estou aqui para trazer assim, essa nova fase. Eu digo que eu já estou na descendente, mas neste momento eu estou começando a subir de novo, sabe, Wilfredo? Viu, Salomão? E Leila, e Lélia? Quer dizer, você veja a importância, né, de você se dar bem na sua atividade profissional, estar com entusiasmo. Eu também estou realizando agora um trabalho que já estava na minha programação há muito tempo, tem tudo a ver com a cultura. Aproveitei essa pandemia para mergulhar de cabeça numa pesquisa que está, inclusive, prejudicada já, vou falar de início, né, pela pandemia e o comodismo que aconteceu na área cultural de Santa Catarina nos últimos meses, nos últimos 5 meses, na verdade. Eu estou terminando um livro sobre um personagem único na nossa história, com o qual eu tive uma convivência muito fraterna, era meu conselheiro, meu amigo, eu dizia até que era o meu anjo da guarda, professor, desembargador, escritor, pregador espírita Norberto Liceu Garete, uma figura extraordinária. E quanto mais eu conheço a vida dele, por diversos fatores, pela pesquisa, pelos depoimentos, mais eu me entusiasmo com esse trabalho. Isso também me dá uma energia boa, tá bom? Então, estou à disposição para qualquer intervenção. Não sei se é hora de falar, eu acho que não temos que ver. Não, vamos fazer a última apresentação. Vamos ouvir o Salomão, né? E aí a gente começa aí, já vou botar um tema para a gente começar a discutir. Okay. Doutor Salomão Riba Júnior, me conte como o senhor está, como é que está nessa pandemia, seu boas-vindas, muito obrigado. Como vai, Wilfredo? Eu, na realidade, estou recolhido em função de ser tríplice grupo de risco, não é? Eu tenho a idade, eu tenho cardiopatia grave, eu já operei o pulmão, de modo que se o corona passar perto, eu vou. Então, por isso, eu estou com cuidados redobrados. Mas eu, depois de muito tempo no serviço público, né, quase 4 décadas de serviço público, eu fui expulso aos 70 anos, não é? Me disseram adeus, e eu aí tive que recomeçar as atividades profissionais. E agora eu vou ter que falar na concorrência de pelo menos 2 patrocinadores da LIDE, mas que são grupos integrados por amigos meus, que eu estimo muito e muito competentes. Eu hoje estou no escritório de advocacia Menezes Niebuhr, com muita felicidade porque eu sou o mais velho, e bem mais velho do que a média de idade do grupo. Então, eu sou tratado com muito carinho, né? Eu sou o vovô daquele grupo e estou muito satisfeito. Está todo mundo trabalhando em home office, né? E ninguém mais vai ao escritório. Então, nessa pandemia, eu fico na minha condição de observador, né? Verificando as coisas que acontecem ou deixam de acontecer e sempre procurando compreender o fenômeno. E até me dediquei a uma certa leitura sobre esses fenômenos que afetam periodicamente a humanidade. Eu li com muita atenção o livro de Alberto Camus, A Peste, que foi escrito em 1942, sobre a gripe espanhola. É um livro de ficção, mas a verdade é que muitas das situações que ele constatou por relatos da gripe espanhola e que ali são descritas, elas são muito semelhantes às que nós estamos vivendo hoje na realidade. É o uso de máscara, o sentimento do povo no primeiro momento, de descrença de que a coisa era séria, a inação, no caso de uma prefeitura, e a dificuldade de organizar os hospitais, e, enfim, há muita semelhança
numa repetição desse fenômeno. Outra leitura também para falar de pandemia interessante é um artigo de Nelson Rodrigues sobre o Carnaval. E ele faz uma análise daquilo que é tido ainda hoje como o Carnaval mais animado que o Rio de Janeiro já teve na sua história. Carnaval de 1919. O que isso já significa? Que a gripe espanhola fez inúmeras vítimas no Rio de Janeiro e no Brasil todo, vitimou até o presidente da República da época, que faleceu em função da gripe, e que, quando terminou, o Rio de Janeiro fez o carnaval mais animado de sua história. Então foi um pós-pandemia extremamente curioso. Ninguém se dedicou à reflexão, vamos mudar. Eles foram para o carnaval. E diz o Nelson Rodrigues, aí a gente dá o desconto, né, que foi assim um carnaval de erotismo. Tanto é que 9 meses depois, quando nasciam as crianças, elas eram chamadas filhos da gripe, que tinham sido concebidas nas relações bem íntimas havidas durante aquele carnaval extremamente animado. Então fica difícil a gente imaginar hoje como é que vai ser o mundo pós-pandemia. Eu estou fazendo anotações, mas eu ainda não tenho uma ideia formada. Eu não creio muito. Não, aí nós vamos parar, vamos pensar, vamos refletir, tudo vai mudar. Não sei. Hoje eu não sei dizer isso com toda honestidade. Obrigado, doutor Salomão. O senhor estava falando que na gripe espanhola tiveram muitos nascimentos 9 meses depois. Outro dia eu li um artigo que no Brasil já aumentou quase 40% o volume de divórcios. Vão ser outros tipos de órfãos, eu acho que agora. Serão os separados da pandemia. Separados da pandemia. Mas vamos falar de cultura um pouco. A cultura do Brasil sempre foi um negócio polêmico, a gente sabe, nunca teve em pauta de verdade. A Santa Catarina, eu acho que não é muito diferente disso, teve altos e baixos. Como é que vocês veem esse quadro, aliás, pré-pandemia, pandemia, e o que imaginam do futuro? Essa relação cultural, essa mudança da televisão para o streaming. O meu filho, que vocês viram há pouco aqui, tem 4 anos e meio e não olha a televisão. Ele pega o iPad dele, ele seleciona, ele vê, ele pede. Pá. Quer dizer, tem uma relação que é diferente, tem os governos que não ajudam, né? Infelizmente, a gente tem um processo cultural muito delicado, nunca está numa prioridade que a gente imaginava que pudesse estar. Como é que vocês estão vendo isso? Antes, agora e depois? Professora? Eu tenho pensado muito sobre a questão da cultura, até o sentimento que nos envolve desde, vamos dizer, de março, não é o mesmo que tem em agosto. E a cultura está aí. Eu sempre vejo a cultura como o código genético e social de um povo. Santa Catarina é um estado multicultural, a nossa cidade é uma cidade multicultural, e nós temos, se nós pegássemos a história cultural do nosso estado, nós vamos ver que ao longo dos séculos foram chegando pessoas diferentes, cada um com o seu código social. Imagine vocês a chegada em 1894 do capitão Nicolau Savas em Desterro, que é um dos primeiros comerciantes que vão se estabelecer e que a família sabe que hoje está aí. Essa comunidade que se forma é uma comunidade que trouxe suas referências da Grécia, então ela tem elementos culturais próprios. A mesma coisa nós vamos pensar dos alemães, dos italianos, dos portugueses, dos açorianos e do que aqui já estavam. Então esse é o código que nos dá essa diferença, é comum na nossa gente, mas tem essa diferença. Então o que a gente assistiu? O Salomão ainda há pouco falou da leitura do Alberto Camus, A Peste. Eu quisesse me lembrar do Boccaccio, o Decameron, onde os 10 jovens contam 100 contos sobre a peste negra, eles localizados na Toscana. Então, a literatura também, ela é essa chavezinha da sociedade. Está ali, aquilo lá foi ficção, fechou o livro, acabou. Mas o que nós vivemos de março, estamos vivendo até agosto, são sentimentos e realidades diferentes. É um grande palco, um público, um teatro armado, ante uma pandemia que aí está, o hoje, o agora,
Ninguém queria uma rotina dessa, eu não queria, vocês também não querem. E como será depois? Adianta a gente falar, vamos esperançar um dia melhor? Mas como será a cultura? Como é a cultura? O homem se reinventa, a palavrinha até é da moda, e o homem, ele é o agente da cultura. Então, o que tínhamos em março, o que temos agora, e o que vamos ter depois, vai unicamente depender da atitude do homem, porque o homem é o professor da cultura, ele é o agente cultural, é ele que faz a mudança, ele que vai buscar o caminho de se acertar com esse novo que está aí, que é uma doença, e podia ser uma outra, durante as calamidades também acontecem assim. Então, eu vejo que ele é esse grande produtor cultural. E as mudanças que acontecem numa gestão pública, por exemplo, a nossa... Salomão, ainda há pouco falasse que tu és num gabinete de advogados, tu és o mais numa geração anterior. Nós três somos da mesma geração. E entre nós, o Vilfredo foi meu aluno. Então, entre nós, a geração do Vilfredo de empresários, a nossa, do gestor jovem, que é o prefeito de Florianópolis, nós estamos no meio. Os elementos da nossa cultura, que nós herdamos e passamos, e os valores, eles estão aí e se continuam nos nossos netos. Então, hoje, então, é cultura, a gestão política, a administração pública de uma cidade, ele traz consigo uma carga de elementos que vão fazer. Então, o que vai ser, o que vai resultar disso, as consequências que vão acontecer. O que foi feito agora, durante, o que a gente pode dizer, o que a cultura fez? Eu sei como o Moacir vai se expressar daqui a pouco, porque eu li a nota muito bem hoje na coluna dele. Então, não vou chegar aonde o Moacir chegou. Mas agora eu queria dizer o seguinte. De março, eu vejo até pelo o convívio com outros escritores, as pessoas não conseguiam escrever. Começaram a ter dificuldade de sentar, de escrever, de se inspirar. Nós estamos presos, confina, fica em casa. Mas, de repente, nós mesmos fomos saindo, fomos começando a escrever. Né? Eu saí com Pedra de Toque, agora que está saindo, participei do Viagens aí. Opa, obrigada. Participei do Viagens, que é da editora Letras Lavadas de Portugal, um grupo de 16 escritores, dando exemplo da viagem. No Canadá saiu a Voz, Raízes e Nós, que também é um trabalho da pós-pandemia. Vai sair em homenagem à Academia Catarinense de Letras, se Deus quiser, na Esquina das Ilhas, com uma homenagem ao nosso acadêmico Rodrigo Odiaro. Então, nós fomos escrevendo, fomos publicando. O Moacir entra na notícia do dia, está fazendo cultura, isso é cultura. Do mesmo jeito que aquela senhorinha que pode estar nos escutando agora, descobriu nos seus cadernos amarelos uma antiga receita que não fazia anos, mas que a pandemia permitiu que ela chegasse lá. Ou a outra que descobriu alguma coisa que fazia e que há muito tempo não botava a mão, eu fui lá arrumar gaveta. Eu nem estou pensando nesses serviços domésticos que já fazem parte, eu penso no reinventar e assimilar elementos que são seus e que nós estamos conversando hoje aqui de forma online, estamos escrevendo, podemos montar uma convivência social e é essa convivência social que vai se alterar. Não é um novo que está chegando, é um processo de socialização que o homem está cambiando, está modificando. Por quê? Porque a cultura, ela não é estática. Ela é um elemento dinâmico. E que bom que nós fomos férteis, tivemos filhos, temos netos, e a cultura permanece na população. Se não nascesse mais ninguém, o que seria daqui a 50 anos? Como seria a cultura? Se não tem ninguém, desaparece. Porque quem faz a cultura, quem cria, o criador, é o ser humano. Está lá no cara que faz uma canoa bordada, na mulher lá em Biguaçu, em São Miguel, que vai cortando o algodão e vai fazendo o crivo. Está na Tramóia, um dos únicos pontos do Brasil. Então, está no nosso patrimônio imaterial, está na política de patrimônio cultural que existe no estado e no município, estão nas ações que possam acontecer. Aí está a cultura. Então, ela está lá
uma receita de uma torta de banana, como ela está aqui, num projeto arquitetônico fantástico, ou num jovem que está começando a sua empresa e trazendo para aquela região onde implantou a sua empresa novas ideias e novas formas de trabalho, novas formas de agir. É assim que eu estou vendo a cultura. Né? Então, esse novo processo de comportamento, de atitude, está baseado, né, hoje, para mim, a Lélia pensa assim, como socióloga e pesquisadora, no essencial. Esses meses todos nos mostraram que o que importa é o essencial. O que é essencial para o Moacir é essencial. A essencialidade para ti, Moacir, para o Salomão, para o Vilfredo, para a Lélia, para toda a sociedade catarinense e a todos que estão nos assistindo, nós queremos agora a essencialidade. E é em cima disso que nós vamos trabalhar e vamos viver. Não é um novo, não. Não é uma nova sociedade. É nós, homens e mulheres, trabalhando numa visão, numa mundividência que é essa cultura do conviver. Maravilha. Obrigada. Desse processo cultural antes da pandemia, durante, qual a tua expectativa em relação a esse futuro próximo, essa falta de cultura, ou às vezes esse excesso de exibicionismo aí das mídias sociais, enfim, processo de valores culturais, que eu acho que a professora falou agora, e que às vezes a gente sente tanta falta. Mas eu gostei muito das tuas observações, professora. Eu acho que esse processo cultural, ele nasce de dentro e se reinventa a cada momento mesmo. Eu tenho uma deformação profissional que, de alguma maneira, até atinge a minha vida pessoal. As pessoas sempre me acham muito rancoroso, muito duro, muito... Parece que eu estou assim com... Entendeu? Mas é porque a minha vida, sobretudo na televisão, Salomão, sempre foi de jornalismo crítico, né? Então, eu ia para frente da câmera e ficava. Então, hoje também, Vilfredo, eu vou trazer aqui uma apreciação, com todo respeito aos colegas, da apreciação crítica. Mas antes, começo com uma coisa positiva. E, na minha cabeça, desde que houve lockdown, desde que começou a história lá na Itália, na verdade, a única iniciativa para discutir a cultura foi a sua, foi do Lide. Eu não me lembro de nenhum tipo de evento realizado aqui em Santa Catarina para promover a cultura, promover a arte, entendeu? Debater a situação da cultura, essa situação dramática que se vive aqui em Santa Catarina. Então, eu trouxe algumas observações que eu peço, assim, a compreensão dos colegas, que são muito, digamos assim, muito no sentido crítico, entendeu? Não são, infelizmente, eu não consegui captar, assim, uma coisa positiva, apesar de que a Lélia tem razão de que muita gente parou, como eu parei, para arrumar algumas coisas, ver os documentos e trabalhar também. Bom, primeiro o seguinte, na minha leitura, Vilfredo, Salomão e Lélia, a cultura é o setor mais dramaticamente atingido nessa pandemia. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. É a cultura e o turismo. E não é sem razão que os dois caminham lado a lado. Que turismo sem cultura não existe e a cultura sem turismo também não tem sentido. E são fundamentais na vida de qualquer pessoa. Até hoje, as comunidades mais carentes, o sonho é viajar, é conhecer outros lugares, é conhecer pessoas, é conversar, na verdade. E a viagem traz exatamente esse enriquecimento. Ninguém viaja para ver prédio, entendeu? Você viaja para ver natureza, para conversar com as pessoas, para visitar museu, para visitar igreja, para ver a história da arte, não é verdade? Para visitar monumentos históricos que foram importantes em toda a história da humanidade. Então, ninguém viaja mais, está todo mundo impedido de viajar praticamente, né, por causa da própria pandemia. Mas aqui em Santa Catarina, esse problema ficou ainda mais agravado na minha leitura, porque eu faço a seguinte pergunta para vocês compartilharem. Como estão as atividades culturais no Estado? Praticamente zero. Se você fizer uma avaliação rigorosa, praticamente zero. O que fez nesses 5 meses? Responda-me, por favor, a Fundação Catarinense de Cultura. Eu sinto que estão todos os órgãos públicos, de alguma maneira, as instituições particulares também, comunitárias, na linha do conforto, entendeu? Está todo mundo acomodado, todo mundo em casa, ou fica em casa e fica sem fazer nada. Nós estamos aqui, de alguma maneira, trabalhando, nós estamos debatendo essa questão, entendeu? Mas essa iniciativa não aconteceu. Fundação Catarinense de Cultura, ao que eu saiba, se eu estiver errado, me corrija, por favor, não fez uma única atividade, não promoveu uma única atividade cultural durante 5 meses. Seja um debate virtual, seja algum evento que pudesse ser transmitido pela TV Assembleia, pela TV Câmara Legislativa. Aliás, 2 organizações que também de comunicação de massa eletrônicas que poderiam realizar um trabalho didático, pedagógico, de difusão da cultura em Santa Catarina, que não estão fazendo, infelizmente. Tem um ou outro programa, mas no geral não funciona. Então, a Fundação Franklin Cascais, qual foi o evento que ela promoveu?
Eu vejo e estou divulgando quase todo dia, várias vezes, no meu Facebook, lá no nosso ND+, eventos promovidos pelos Estudos de Advogados, pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela EBMAR do Grupo de Médicos, entendeu? O doutor Felipe Simão, que faz quase todo dia faz um debate a respeito da questão da medicina, do tratamento precoce, entendeu, Wilfredo? Então, a engenharia se mobiliza nesse sentido, mas as organizações culturais públicas estão completamente paralisadas, está todo mundo sem fazer, aparentemente, né? Porque eu não vi nada assim divulgado nos meios de comunicação aqui de Santa Catarina. E, de outra parte, nós temos que fazer também a nossa autocrítica. Eu já conversei com o nosso presidente, o Piero Neto, sugeri já lá atrás, vamos fazer pelo menos a cada 15 dias uma live aí, não é? Esse tipo de evento com os membros da academia. Tem lá o Gilberto Gerlach, que é um craque no cinema, vamos debater o cinema, os novos lançamentos, vamos falar sobre lançamentos literários, entendeu? O que está acontecendo durante a própria pandemia com os próprios escritores. Como é que vamos enriquecer esse relacionamento? Já que a academia não tem uma sessão desde o mês de março, então faz uma sessão virtual. O Instituto Histórico é a mesma coisa. Eu acho que essas entidades, sem falar em outras, né? Eu não vi nenhuma academia realizando uma reunião virtual. Até agora eu não tive conhecimento, pelo menos. E nenhuma instituição cultural também nesse sentido. Poderia promover inúmeros debates. Muito bem. Eu estou realizando esse trabalho de pesquisa sobre a vida, um testemunho pessoal, não é biografia, é um testemunho pessoal do Dr. Norberto Nogaretti. Eu preciso urgentemente fazer uma pesquisa na biblioteca pública. Responda-me, por favor. Por que a biblioteca pública continua fechada há 5 meses? Aqui no Estado, certo? Lá na biblioteca pública, as pesquisas vocês fazem com uma mesa redonda que tem mais ou menos 1,20 m de diâmetro. Olha, uma pessoa, um pesquisador por hora, entendeu? Está com máscara, com higienização, com protocolo de saúde, os funcionários da mesma forma, todos protegidos, com equipamento de proteção individual. Isso era possível fazer, não tinha problema nenhum. Está lá essa instituição importante fechada. Hoje passei pela manhã no campus da universidade, deu vontade de chorar, completamente solitário, não tem ninguém trabalhando, ninguém. Fui lá tentar comprar um livro, entendeu? Só a livraria que está funcionando, o resto está tudo fechado. Solidão total. Biblioteca fechada há 5 meses. Poderia também estar aberta para quem quiser fazer pesquisa, para quem está fazendo alguma tese, mestrado, doutorado, na verdade, TCC, trabalho de conclusão do curso, por aí afora. Ou as pessoas que desejem. A nossa universidade tem uma biblioteca também com documento histórico importantíssimo. A Biblioteca de Santa Catarina, do Almirante Carneiro, está lá na Universidade Federal. Então, essas instituições estão completamente paradas, fechadas. Isso é terrível, porque é um tempo que se perde, compreendeu? Não volta mais sobretudo, para as novas gerações. Então, estamos aí perdendo tempo. Eu pergunto outra coisa. E os grupos musicais? E os grupos teatrais? Muito bem. Não dá para ter aglomeração? Não dá. Mas é possível fazer aglomeração dentro do avião com 200 pessoas para viajar durante 2 horas daqui para Brasília? Se é possível no avião, é possível dentro do ônibus, claro. Que com máscara, com protocolos, com higienização, etc. Eu pergunto o seguinte, um psique tem 1.100 lugares, não é isso? Não era possível fazer um espetáculo para que esses grupos profissionais que estão sem nenhuma atividade remunerada, estão até se desmanchando alguns deles, porque não têm atividade nenhuma. Eles não poderiam fazer um espetáculo no SIC, como? Com 200, 300 pessoas, ao invés de pagar R$200 no ingresso, pagar R$500, entendeu? Para quem tiver condição, para que esses grupos pudessem ter algum tipo de atividade. Porque não é só o grupo musical, é quem está na retaguarda técnica, né? É o cenógrafo, é o iluminador, enfim, é um grupo de pessoas. Esse grupo está todo ele desarticulado e não está recebendo um tostão por mês, não tem auxílio emergencial para eles, entendeu? Então, eu acho que isso não foi discutido em nenhum, eu não sei de nenhuma notícia, não ouvi nenhuma notícia, não li nada a respeito de existência de grupo no governo do Estado, na Prefeitura Municipal, tratando dessas questões. Vamos discutir alternativas com segurança para evitar a difusão, contaminação desse vírus chinês, entendeu? Alternativas existem, eu acho que existem. Assim, cinema. Só cabe 200 pessoas num cine de qualquer do shopping da cidade, bota 20 pessoas, bota 30 pessoas. Pergunta para o empresário se não vai topar botar 20 só no lugar de deixar todas as poltronas liberadas, ok? Eu acho que isso precisa ser também discutido, porque eu acho até que essas atividades culturais, teatro também é possível. O que é que faz a turma do Valdir Dutra, que é um herói aqui no teatro infantil? Estão sem fazer nada, recebendo nada, 0, sem nenhum tipo de auxílio. Nem financiamento tem, não tem colaboração. Podiam estar, de repente, fazendo algum tipo de atividade. Então, meus amigos, eu acho que a situação é realmente dramática, exatamente por estas e outras questões que eu poderia colocar aqui para vocês. E aí a grande pergunta que fica no ar. Onde está a representação da sociedade civil para debater esse assunto? Eu, quando posso, acompanho aqui pela televisão, pela TVAL e pela TV Câmara, TV Senado, os debates parlamentares da própria Câmara Municipal de Florianópolis. Eu não vi até hoje, sinceramente, um único pronunciamento de um parlamentar estadual
tratando da dramática situação da cultura catarinense, das artes, etc. Né? Não vejo. Qual o problema que teria o Museu de Arte de Santa Catarina e todos os museus da nossa cidade, o Museu Vitor Meirelles, o Museu Cruz de Souza, abrem num determinado horário, entendeu? E aí, com higienização rigorosa, entra um a cada meia hora, cada quem quiser fazer a visita, e aí os pais podem poder levar as crianças lá no museu, aqui no SIC. O SIC está completamente fechado. Tem obras maravilhosas lá, não tem nada que fazer, fica em casa, tá bom, mas pode sair. Claro que quem tem 80 anos não vai sair com a criança, mas tem os pais com 20, 30, 40 anos, poderiam pegar as crianças, 2, 3 filhos, e levar lá no museu, mostrar, museu, até para sair dessa prisão, dessa escravidão, que só traz problema psicológico, de ficar permanentemente na prisão domiciliar, que é uma coisa que eu acho gravíssima. Isso está comprometendo, inclusive, as novas gerações sobre vários aspectos, inclusive por esse, de não poder aproveitar adequadamente o potencial cultural que nós temos aqui em Florianópolis. Eu falo de Florianópolis, mas vale para qualquer cidade brasileira, na verdade, quando as crianças estão numa completa ociosidade, tem tempo totalmente disponível. Não pode ir para parque, não pode ir para o jardinzinho, não pode ir para curtir, não pode sair para pegar o ar puro, não pode nada. Então, isso poderia ser alternativas culturais para que essas pessoas tivessem essa oportunidade. Já que não vão no ambiente normal, então no ambiente de pandemia poderia ser o espaço adequado para muitas e muitas atividades para as novas gerações. Eu acho que isso poderia ser uma boa alternativa, mas eu lamento muito essa posição de absoluto comodismo dos órgãos culturais oficiais e até mesmo de muitas instituições comunitárias e privadas aqui de Santa Catarina, meu caro Wilfredo Gomes. É por aí. Obrigado, Moa. Doutor Salomão, a gente viu duas posições, não digo antagônicas, uma mais otimista, talvez da professora Lélia, outra mais realista do nobre decano do jornalismo de Santa Catarina, Moacir Pereira. Decano, um cara experiente. Prefiro o conceito do meu presidente querido Ademir Arnon, jornalista de 2 séculos. Tu sabe que outro dia eu falei com o Luiz Fernando Folan, falei que ia fazer uma live contigo, ele falou: meu pai falava muito do Moacir Pereira, viu, Fredo? É coisa velha, hein? Também não vamos dizer que 50 anos. Me conte a sua visão sobre a cultura aí, pré-pandemia, atual, o que o senhor imagina a médio e longo prazo que vai acontecer aqui em Santa Catarina e no Brasil? Claro, Wilfredo, eu ouvi, claro, com atenção redobrada, a Lélia e o Moacir. O Moacir, como bom jornalista, deixou um monte de perguntas. Né? Ele estava fazendo uma entrevista conosco. Né? Eu até vou tomar nota, depois eu te mando por escrito, Moacir. São muitas perguntas. Eu vou ter que pesquisar um pouco, depois eu te mando. Mas, Wilfredo, eu fico feliz que você não falou para ninguém que eu estaria neste live aqui, porque o risco era a pessoa, o teu interlocutor, dizer assim, mas ainda vive? Então, bem melhor do que meu pai gostava muito. Não fale isso, não fale isso. Mas, olha, em primeiro lugar, para a gente se situar no que estamos discutindo, é o seguinte, o que é a cultura, né? Eu tenho uma definição de algibeira, e que é incompleta, mas é a que eu uso sempre que é necessário, numa palestra ou numa conversa, definir. Então, na minha visão, cultura é o conjunto de bens, de valores, de usos, de costumes, de conhecimentos, suscetíveis de transmissão de uma geração para outra. Mas ela é incompleta. O problema é que uma pesquisa que fiz rapidamente, atrás de algumas definições mais elaboradas sobre o fenômeno cultural, eu descubro que um estudo realizado seriamente sobre esse assunto encontrou 167 definições diferentes do que é cultura. Até porque a cultura, às vezes, ela se mistura com entretenimento, com busca do prazer. Então, isso fica assim um pouco fora. Ou fica na cultura erudita, que também não é uma coisa que se chegue às massas. Ou na cultura
popular, a cultura de massa. Mas esse meio que produz qualquer uma dessas versões de cultura, na pandemia levou uma pancada, bem definida pelo Moacir, enorme. Porque você tem que levar em conta o seguinte, você tem a cultura erudita, não é produzida por muita gente, não é exibida para muita gente, e você tem a cultura de ordem popular ou entretenimento. Esse mercado, para usar uma expressão muito em moda, ele é responsável por uma parcela razoável do PIB brasileiro. Há estudos que vão de 2,5% a 5% de valores criados na construção do PIB brasileiro. Claro que aí eu estou incluindo a música, eu estou incluindo o teatro, eu estou incluindo as manifestações culturais populares, eu estou incluindo até as manifestações religiosas reconhecidas como de valor cultural. Esse universo, o Moacir definiu bem, não é o cantor que está lá na frente apresentando a sua performance. Atrás disso tem um mundo de gente que tem emprego ali. É o iluminador, é o sonoplasta, é o pessoal da limpeza, é o bilheteiro, enfim, essa gente toda ficou, até que a gente viu aí pela televisão, alguns conjuntos musicais dispensando a sua equipe, e vão trabalhar onde? Então, o que aconteceu com essa cultura vista nesse sentido abrangente não foi uma pancada. A pandemia deu uma pancada nessas pessoas. E há um problema, porque a cultura ela é tida, em seu sentido estrito, como uma espécie de prima pobre da visão governamental, da construção do Estado brasileiro, e também uma prima pobre na visão popular. Não, o que as pessoas querem? Uma hora dessa, a gente precisa se alimentar, ele precisa habitação, ele precisa vestuário, ele precisa assistência médica, ele precisa andar, se locomover, e ele precisa de emprego. Quando perde tudo isso, a última coisa que ele vai pensar é em cultura. Ele vai à luta para tentar resolver esses problemas que são básicos na vida de uma pessoa. Então, se não houver uma provocação, isso vale muito das instituições culturais, do setor privado, e também da área cultural dos governos. Na iniciativa privada, nós vimos muitas manifestações bem interessantes, elogiosas sobre todos os aspectos, mas envolvendo o quê? Comida, roupa, abrigo para as pessoas, meios para gerar algum tipo de emprego. O governo mexeu-se aí com um auxílio básico, uma dotação mensal aí, em torno de R$600, que para quem não tem nada é dinheiro, de qualquer maneira. Mas ficou nessa fase de atender essa parte. A cultura foi rigorosamente esquecida. Produção cultural rigorosamente esquecida, abandonada. E talvez isso seja fruto das prioridades que são fixadas e que a cultura está sempre em segundo lugar ou terceiro lugar. Então, veja, o que eu vejo hoje, eu não vou dizer que eles são contra a cultura, os governantes, mas é uma insensibilidade total em relação à questão cultural. No governo federal, a função cultura foi jogada daqui para lá, de seca para meca, quem dirige, quem não dirige, enfim. Honestamente, e eu sou um sujeito bem informado, eu não sei onde ela está pendurada hoje, em que ministério. Parece que é o das cidades, uma coisa assim. Mas, enfim, ela saiu do cenário, ela saiu da pauta, ela não entra na mesa de negociações que o governo faz. Paulo Guedes negocia com a Federação das Indústrias de São Paulo, com a Confederação Nacional do Comércio, com os produtores rurais, e assim sucessivamente. Agora, conversar sobre a cultura e necessidade de cultura, você não vê esse interesse. Não. É um desinteresse, é uma indiferença.
Aqui no Estado não é diferente. Foi extinta a Secretaria de Cultura, quer dizer, saiu, foi diminuída de importância a função cultural, e apesar de estar a Fundação Catarinense de Cultura, bem dirigida pela Ana Coutinho, que é uma excelente profissional do setor, mas trabalhando com falta de recursos. Agora está se anunciando que o governo federal fez lá um Brasil para Todos, uma coisa assim, e que tem lá uma verba que será distribuída, aquela coisa da centralização política e orçamentária em Brasília. Então, será distribuída aos estados e municípios, parece que destinarão algo em torno de 45 milhões de reais para a Fundação Catarinense de Cultura, que os destinará, pelo que eu entendi, a esses produtores culturais que deverão apresentar projetos com toda aquela burocracia para se habilitarem a uma parcela desse dinheiro. E o restante chega quase a 100 milhões. O restante será distribuído diretamente aos municípios, que é um outro equívoco da distribuição orçamentária brasileira. Quer dizer, Brasília decide o que é que o município... E o projeto vai ter que ser apresentado em Brasília. Quer dizer, o Centro de Tradições Gaúchas de Lages vai ter que fazer um projeto para ser discutido em Brasília por... Não resisto, Moacir. Por uma série de nordestinos que não têm a menor sensibilidade para a tradição gaúcha e o seu significado como entretenimento e como vivência das pessoas em Lages. Então, é o desarranjo da Federação Brasileira, que é extremamente sério e aflorou agora com a pandemia. Nós descobrimos, estamos aqui insistindo com o abandono da cultura, mas a verdade é que também o que aflorou foi a Federação Brasileira. Ela está enterrada, ela não funciona. Os desacertos na organização da saúde para enfrentar a pandemia, eles têm muito a ver com a competência pessoal ou incompetência de alguns atores governamentais, mas tem também muito a ver com os equívocos do desenho, do modelo de federação, de competências exclusivas e competências concorrentes, que você não sabe quem é que manda no município, se é uma ordem federal, se é uma ordem estadual. Então, é um desarranjo total no funcionamento da nossa federação. Isso aflorou com a pandemia e eu espero que isto seja discutido. Então, eu já tenho aí como esperança que depois da pandemia se discuta esse desarranjo da nossa federação, se discuta o peso da cultura e entretenimento no PIB brasileiro e se leve a uma discussão à mesa de negociação, não com os mesmos valores, mas com o mesmo grau de preocupação com que se leva a indústria, com que se leva o comércio, com que se leva serviços de maneira geral. Então, eu tenho essa expectativa de que isso possa nos levar a essa posição. Como eu disse, eu estou entendendo, para chegar a esses valores, ou estimativas de valores, eu estou vendo a cultura no seu sentido mais amplo. Cultura misturando com entretenimento. Né? Porque aí é só você pensar um pouco, que você tem aí de gente fazendo, desde o conjuntinho musical que faz barulho no bar da esquina, as grandes produções, a orquestra sinfônica, as orquestras de câmara, enfim, aí já vamos para a cultura erudita, esse pessoal está todo parado. E é tudo gente que vive, como dizia o falecido Marcos Bichner, vive da mão para a boca. Não tem reserva, não tem poupança. Músico, quando não toca, não ganha. E não tem como ganhar, porque o que ele sabe fazer é música. Se não houver meios... Agora, outro problema que surgiu aí nas duas narrativas e nas observações do Vilfredo é o seguinte: nós, complementando uma pergunta-dúvida do Moacir, sobre por que não levam as crianças, então, para esses meios. É que a cultura tecnológica ela está nos levando para uma situação extremamente difícil que já nos advertia, o Fredo conhece isso melhor do que eu, Marshall McLuhan, quando ele disse que o meio é a mensagem. Então, nós estamos procurando o meio. Então, o meio é a TV, é o iPad, é o iPhone.
Ninguém está mais pensando que tão importante quanto aquilo é a presença física num ambiente. Nós temos aqui um circo que está abandonado ali perto do shopping do Continente, acho que é Itaguaçu. Está parado ali. Eles estão vivendo de doações de comida, de marmitinha, que os estabelecimentos do shopping, que fecha, abre, mas enfim, quando estão funcionando, proporcionam, porque nem para comida eles têm dinheiro. E não pode como se locomover dali, eles estão... Isso, aí pensa, quantos circos tem pelo Brasil afora, e circo é cultura, sim, faz parte da cultura popular. Então, aí a gente tem música, cultura, etc. Então, e voltando para a produção cultural, cultura e erudição, que foi o que a Lélia afirmou muito, que é a palavra escrita, que são as artes, não é? Para não falar nas artes visuais, fotografia, cinema, etc., ficando só nessa parte, nós da Academia Catarinense de Letras, Moacir Pereira é o nosso vice-presidente, nós estamos literalmente parados. Porque a Casa José Boatê, que é cedida por 99 anos pelo governo para abrigar a Fundação, a Academia Catarinense de Letras e o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, ela fica fechada, porque há problemas ali que são risíveis, mas são os problemas que mantêm a casa fechada, moça. A casa fechada se mantém porque duas senhoras que cuidam da limpeza e da arrumação precisam de ônibus para chegar lá. Se não tem ônibus, elas não têm como ir trabalhar. E o zelador, que é um pouco mais velho, o seu Ivo não pode trabalhar porque ele está no grupo de risco. Então, você veja... Meu caro Salomão, posso fazer uma observação? Você sabe que eu sou um antigo radialista. Se você não me interromper, eu vou falar até o fim do programa. Não, mas é o seguinte, é que eu também não estou defendendo aqui que sejam feitas reuniões da academia ou do estudo histórico, até porque todos eles, tirando você, são do altíssimo grupo de risco, ok? Então não é a presença física. Mas eu estou defendendo a abertura da biblioteca. A biblioteca. Não estou falando da biblioteca, estou falando da biblioteca pública do Estado, está fechada há 5 meses, totalmente fechada, da biblioteca da universidade. Histórico e da academia também. Pois é, mas lá para pesquisa também era possível, agora esse problema eu também não estava conhecendo. Mas o que eu quero colocar é que não é a reunião física, presença física da academia ou do estudo histórico, é reunião virtual, entendeu? Inclusive, queria aproveitar... E é outro defeito da nossa... Os velhinhos podem ficar em casa, entendeu? Os velhinhos, tirando a Lélia, tirando você, pode ficar em casa e fazer uma reunião tranquila, com debate, entendeu? Sem nenhum problema. Qual é o problema? Você acha que a Lélia será contida? Deixa eu fazer minha intervenção aqui agora. Aqui, ó, o comentário do Dr. Salomão me lembrou muito o comentarista político que tinha na TV, na Globo, aqui, na antiga RBS, nos anos 80. Até era meio parecido com o senhor, sabe? E me lembro com eloquência seus comentários na RBS, aqueles anos vidouros, né, Dom Moacir? Agora, eu estou aqui para mediar, não para debater, mas sabe, tem um livro, até fui buscar, tinha esquecido o nome da autora, que ganhou o Pulitzer, Barbara Tuchman, que é um livro que eu já li umas 2 vezes, que chama Marcha da Insensatez. Perfeito, ótimo. Eu acho que a falta de serenidade que o mundo teve para enfrentar essa pandemia e a falta de seriedade, de muita informação desencontrada, Moacir, é o que levou esse cume dessas ambiguidades, do jeito que tu falou, da relação do avião e da relação do ônibus. A falta de transparência nas decisões, ninguém sabe por que proibiram, ninguém sabe nada. Segundo, os conflitos absolutamente inaceitáveis. Na Argentina, no Uruguai, teve baixíssimo índice de contaminação de mortes, você sabe disso melhor do que eu, porque houve uma união nacional para combater a doença, entendeu? Para proteger a população. Aqui, politizaram, entendeu? O Engomadinho, o tucano lá de São Paulo, radicalizou a politização, a parcialização, entendeu? Hoje está adotando a cloroquina, que ele condenou veementemente, e vai pelo Brasil afora, assim, entendeu? Aqui em Santa Catarina a mesma coisa. Isso aí realmente foi uma tragédia. Mas eu, se o amigo permitiu, eu queria dar mais uma contribuição ao que o Salomão falou, nessa questão do virtual. Eu não posso esquecer, porque senão vai passar. Que é o seguinte,
Vocês têm notícia de alguma instituição pública ou privada, de alta ou média tecnologia, que tenha promovido algum tipo de incentivo? As crianças estão todas em casa, ok? As crianças e adolescentes, todo mundo em casa. E os adultos também. Que tenha promovido alguma iniciativa para que você faça visita virtual aos museus de Santa Catarina? Aí eu não posso te responder, Moacir, porque aí eu realmente não tenho conhecimento. Não, eu não conheço nada, absolutamente. A Lélia sabe? Então, Wilfredo, você ouviu algum incentivo? Eu vejo que eu tenho 4 netas, hein? 3 aqui e uma no exterior. Eu vejo a situação. Eles só estão naquele... Entendeu? É uma escravidão física, psicológica e eletrônica, porque eles só estão no iPad. Olha, outro dia eu me peguei aqui com o Gustavo Kirten, nosso herói nacional, que mora aqui no meu prédio também. Pegamos eu e ele, assim, escondidos, andando com as crianças de bicicleta dentro da garagem. Porque não... É loucura. Não pode andar na praça, não pode... Enfim, cara, é uma coisa meio realmente... Não, Wilfredo, eu pergunto o seguinte... Eu não gosto de questionar, mas é difícil de entender. Você e os nossos colegas sabem que qualquer um de nós pode, neste momento, terminar a nossa conversa aqui, virtual, acionar o telefone celular e o computador e qualquer tipo de notebook e fazer uma visita no Museu do Louvre, tranquilamente. Tranquilamente. Se você quiser, eu estive, no ano passado, eu realizei um sonho de 35 anos. A minha esposa não queria me acompanhar, que era a Terra Santa. Por quê? Que tinha medo da guerra entre árabes e israelenses. Com razão. Aí o saudoso Mário Petrelli viajou em 2018, e aí eu contei essa história para ele, ele garantiu para mim, olha, é mais tranquilo, é mais seguro estar em Jerusalém, em Tel Aviv, do que estar em Florianópolis. Eu acho que ela se convenceu e foi muito bem. A particularidade que eu quero colocar. O Museu Judaico, na cidade de Tel Aviv, é uma coisa fantástica, ganhou prêmio internacional. Eles têm um robô que permite que as pessoas em qualquer parte do mundo... Foi feito para deficiente físico e para pessoa de idade, que não pode viajar ou que não pode caminhar, ok? O robô te leva para qualquer tipo de informação, qualquer imagem que está dentro do Museu Judaico, com sede na Universidade de Tel Aviv. Claro que aqui na nossa Universidade Federal isso jamais aconteceria. Primeiro que eu não estou interessado nisso, certo? Está tudo parado. Aliás, é outro escândalo internacional, hein? É uma imoralidade, eu estou ficando cansativo nessa repetição. A Universidade Federal, hoje, que eu já falei, deu vontade de chorar, realmente. Tudo abandonado, não tem uma figura, uma viva alma, não, em todo o campus, 40 mil pessoas. É um escândalo. Então, visita virtual, entendeu? Você dizer para o seu filhinho lá, filhinho de 4 anos, né? Olha aqui, ó, acessa isso aqui, dá uma olhadinha aqui lá na Mona Lisa, lá do Museu do Louvre, do Leonardo da Vinci, acessa um Monet, entendeu? Enfim, está cheio de museu espalhado pelo Museu Britânico, entendeu? O Hermitage, Wilfredo, você que foi um grande conhecedor do Hermitage, um museu, um dos maiores do mundo. Poxa, cara, tudo isso podia ser feito, nenhum órgão cultural faz isso, entendeu? Nem público, nem privado. Peraí, deixa eu fazer uma pequena observação. Deixa eu fazer uma observação sobre o que o Moacir está falando. Eu queria fazer uma observação sobre o que o Moacir está falando. Moacir, sobre essa questão dessa difusão, é também uma instituição cultural. A Academia Maçônica de Letras de Santa Catarina, ela tem feito as reuniões virtuais. Maravilha. Virtuais, periodicamente. E tem feito convidando palestrantes sobre temas específicos. É isso. Os mais variados. Além disso, por e-mail, ela distribuiu uma lista dos endereços eletrônicos de uma série de museus no mundo onde você pode acessar. Muito bom, excelente. Vou dar uma sugestão para você, então, hein? Pô, divulga isso para o jornalista e diz pela academia. Mas aí eu quero um compromisso teu. Tu vais colocar na tua coluna a lista. Não, claro que eu coloco, com todo prazer, entendeu? Não só essa, mas qualquer informação nesse sentido. Porque essa gurizada está aí parada, entendeu? Presa no computador, vendo não sei o quê, entendeu? Às vezes não tem informação de interesse cultural, e esta é uma oportunidade para ocupar muito bem o tempo, para enriquecer com a pandemia. Eu acho que é por aí. Dá licença, senhor presidente, eu gostaria de dar uma contribuição no que disse o Salomão e também o que disse o Moacir. Pode ser? Claro, por favor. Tá, não, com relação, eu quero voltar, quando tu falas assim, enfaticamente, Moacir, sobre a Fundação Catarinense de Cultura, eu quero dizer que eles estão trabalhando, mas não estão nessa oferta que tu estás colocando, e eu acho que estás muito certo, se o SIC cabe 950 pessoas, 1.100, né?
Se colocar 500 lugares para serem ocupados por uma orquestra, por um show, por uma peça de teatro, com certeza isso vai ter público e vai gerar o custo. No momento eles estão trabalhando na liberação dos editais, o Elizabeth Anderle e também o do cinema, e com relação, estão trabalhando, e com relação a Ana Coutinho, eu vou endossar as palavras do Salomão, é realmente uma excelente profissional e uma pessoa dedicada, tá? Mas eu quero falar daquela lei do Aldir Blanc que o Salomão se referiu. Sabe que eu fiquei muito entusiasmada quando eu escutei sobre a lei e fui atrás. Olha, 3 bilhões de reais parados no Fundo Nacional de Cultura de governos anteriores, que vai ser doado à população, tal. E eu fui estudar, fui ver. Realmente, fui ver. Então, você sabia que os municípios, a divisão é mais ou menos assim, metade do Estado, metade do município, de acordo com a população. Ora, os municípios têm 60 dias para gastar. Quem tem CNPJ vai ganhar por projeto R$10.000. E quem tem CPF, R$600. Me diga, o que é que vai fazer um Zeca Pires da vida, cineasta, com R$600? Porque ele é funcionário da universidade, ele não vai poder entrar, ou esse é para aquela gente que não tem, isso aqui não paga nem boi de mamão, rapaz. Lélia, a solução do Zeca Pires, sabe qual é? É seguir a lição do Bonner da TV Globo, virar PJ. Aliás, falar em Zeca, quero dizer que essa semana eu estava lendo Dom João de Jaqueta, do Horácio Nunes Pires, escrito em 1877 e só editado em 1982, sobre a sociedade de Florianópolis daquele século. Olha, realmente é muito interessante, até a gente pode fazer um contraponto com os nossos de agora, cronistas como Sérgio da Costa Ramos, por exemplo, tem dado um banho nas crônicas dele agora, hoje, inclusive uma sobre o amor ao Brasil. Então, o que nós estamos assistindo aqui? Então, se está fazendo, faz, mas isso aqui, botar uma propaganda desse tamanho de uma lei e que o sujeito de Santa Catarina vai receber R$600, é isso que os 100 milhões que tu estás colocando. Então, vão ser apenas para coisas pequenas, talvez para o cafezinho e para o pão e para o leite do moço lá do circo. E isso nós temos todas as atividades acontecendo dentro do Estado. Quando eu falei lá do Código da Cultura ali, quero até dizer que eu carrego essa definição comigo, mas eu não sou autora dela. A cultura, tudo aquilo que o Salomão disse é cultura. Mas a cultura é o código genético social do povo, aquilo que vem por baixo da pele, que você traz, é o que você disse. Não é minha, é do escritor açoriano Daniel de Sá. E eu fui emendando aquilo que ele foi dizendo, fui parafraseando e fui mostrando essas diferenças aí. Então, uma política pública de cultura, o presidente do Conselho Estadual de Cultura está nos assistindo, Marcelo Seixas. E eu sei que o Conselho tem lutado muito nas suas diferentes áreas, nós somos conselheiros, sabemos disso. Então, esse código aqui, é o código que ele tem que estar atento. Isso não é ser... Não estou sendo otimista, mas também não sou pessimista. Tem que ver exatamente essa política cultural ligada ao município, política cultural ligada ao Estado. Quando tu falaste da Fundação Franklin Cascais, que eu fui presidir por 8 anos, eu vou te responder uma coisa. Não está fazendo. Que quem está fazendo é a antiga superintendente, que faz lives com fulano, com Beltrano, vem ver agora isso, vem ver agora aquilo. A propaganda é dela, pessoal. Mas não é a Fundação Franklin Cascais. Claro que trabalha. É uma excelente trabalhadora, claro. Claro, ela não é mais presidente, quem está fazendo, ela continua fazendo. É isso que eu quero dizer. Mas a fundação não está. Moacir conhece bem. Houve um negócio curioso na prefeitura. Foram demitidos todos os funcionários, diretores da prefeitura, e eu não sei para onde foram nomeados. Então, essa senhora, me escapou o nome dela agora. Ela professora Roseli Pereira. É muito boa. Ela continua trabalhando, mas ela não tem função. Ela não é a diretora da fundação. É um negócio curioso. É a insensibilidade, é a indiferença em relação à cultura. Eu queria passar algumas informações que eu tenho recebido aqui no chat, só para a gente deixar claro. Primeiro, Moacir, e o que eu vou falar aqui não tem como validar, mas, enfim, o Celso, que é do Festival de Cinema Fã,
está dizendo que os 3 museus do centro, o Vitor Meirelles Cruz e Souza e o Museu da Escola Catarinense, podem ser visitados virtualmente. Excelente, excelente. Ótimo. Excelente. Aí, outra coisa também a iniciativa que teve o escritório Marcondes Marchetti, que fez um curso online sobre o Fritz Miller. Também foi uma ação, iniciativa privada. E também os shows que tiveram no estacionamento, as lives no Centro Petri, com o pianista Zago. Entre o destaque. Enfim, iniciativas privadas que foram bem resolvidas. Enfim, depois tem outras perguntas, mas eu queria registrar essa participação. Essa do Fritz Miller foi o Vianney que nos mandou aqui. Agradecer aí a participação de todos. A gente está falando de cultura, de problemas, tal. Como é que vocês estão vendo essa dinâmica dos livros? Vocês são escritores, além de participar da Academia Catarinense de Letras, tem muitas obras. Essa obra linda que eu recebi autografado da aqui, ó. professora. O meu é mais bonito, tá? O aluno dela é querido aqui. Não tem essa... então deixa eu tinha aqui um livro em branco, estou procurando o meu livro em branco. E como é que vocês estão vendo essa questão do livro impresso? Vou mostrar o do Humberto Grillo aqui, ó. Que lindo do Humberto Grillo, ó. Desenhado, livro de pena. Essa questão das livrarias fechando. Eu tenho aqui... Nós temos um problema prático aí. Só autor catarinense. Mas deixa eu falar sobre a pandemia. É muito importante. Antes da pandemia, as livrarias, como o Grupo Saraiva, já tinham uma dificuldade muito grande. Livraria e Cultura, em São Paulo. Agora, pós-pandemia, eu acho que vai ser um drama pior ainda. Como é que vocês estão vendo isso? Vendas online? Vão partir para o esquema online? Livro vai virar obra de arte para se guardar em casa? Baixas edições? Como é que vocês estão vendo isso em Santa Catarina, no Brasil e no mundo? Eu acho que a maior preocupação, Wilfredo, neste momento, além da pandemia, que vai realmente causar fechamento de muita livraria, especialmente das pequenas, né? Mais uma vez, o pequeno é que vai sofrer, entendeu? O grande ainda consegue manusear, financiar e tal. E é o seguinte, é que está um projeto tramitando no Congresso Nacional que institui imposto sobre o papel para o livro, que é uma isenção para estimular a edição de livros que foi conquistada fixada na Constituição de 1946. E a legislação sempre protegeu a publicação do livro para baratear o custo do livro, para que ele pudesse ser acessível para populações de baixa renda. Então, a primeira preocupação é essa, é que essa medida não seja aprovada pelo Congresso Nacional. Então, nós temos que mobilizar junto aos nossos deputados, senadores, para que eles impeçam a volta do imposto sobre o papel usado na confecção do livro. Segundo, eu ainda tenho, assim, muita esperança e torço que, apesar da pandemia, entendeu, o livro possa voltar, porque, até por experiência familiar, eu tenho aqui em Florianópolis 2 netas, uma de 18 e outra de 15 anos, e a de 15 anos é louca por Conan Doyle, então ela prefere, ela lê muita coisa chamados fics, né, aquelas pequenas histórias no celular, mas os livros assim de romances, policiais e tal, ela prefere ainda como vocês, nós preferimos o papel. Eu não consigo ler no computador, entendeu? Apesar de que no computador você pode aumentar o tipo, a família, essa coisa toda, mas o papel ainda tem aquele sabor. E essa minha neta, por exemplo, é um testemunho pessoal e familiar que eu posso dar. Ela prefere e eu fico feliz, porque é a maneira de eu presenteá-la, né? Eu passo na livraria e tal, compro lá toda a coleção do Sherlock Holmes, dou para ela fica com coleção de livros. Então, eu acho que se as escolas incentivarem, as crianças vão ainda ter, e os adolescentes, alguma motivação para o livro. Mas é realmente uma ameaça. O que também me dá uma esperança, é que na Europa, nos últimos 2 anos, houve, apesar da crise na mídia impressa, houve aumento de tiragem dos livros. E esse é um dado nós estávamos com um aumento de tiragem, Moacir. Exatamente. Animador o livro impresso. Aí veio a pancada da pandemia. O problema do livro é mais grave, sabe? É o seguinte... Você não tem em Santa Catarina uma editora forte, isso é uma coisa triste, dramática, que nós temos grandes editores. Mantém editoras aí? Temos excelentes editores. O Valmor Fritz, hoje é o número 1 para mim, tem o Relink também empata com ele, trabalho maravilhoso. Há outras editoras, mas o problema nosso é a circulação, quer dizer, os livros não saem da ponte, não atravessam a ponte. A distribuição é o... Esse é o primeiro problema. O segundo problema, Wilfredo, é o seguinte, desculpa, eu estou falando demais, mas já vou parar, que é o seguinte... Não, pode falar. Todas as vezes que eu fui... Se está sempre parando, não para nunca, vai. Todas as vezes que eu fui a Porto Alegre a serviço, vou dar Porto Alegre que é o melhor exemplo, certo? O que acontece?
Porto Alegre, no aeroporto, tem lá uma baita de uma livraria, entende? Excelente. E essa livraria, se não me engano, tem 3 a 4 vitrines. 2 ou 3 vitrines é do best-seller do mundo inteiro e do Brasil, que estão entre os mais vendidos. Mas tem uma vitrine que é só de autores gaúchos. E aí, eu que sou interessado na regionalização, vou lá e compro um livro do autor gaúcho. Isto não acontece em Santa Catarina. É outra questão dramática. As livrarias vendem os mesmos livros que são vendidos em todos os aeroportos, em todas as livrarias do Brasil. Não dão destaque para o autor catarinense, compreendeu? Isso é uma coisa... Porque o turista que vem aqui, ele não quer comprar o livro, as biografias famosas, entendeu? Os romances mais destacados, mais vendidos hoje. Não. Ele quer comprar o livro que trata das coisas de Santa Catarina. É isso que, quando eu viajava, eu só trazia livro de DVD. Hoje não tem mais, né? Porque está tudo na televisão, no cabo, né? Mas eu trazia livros regionais, entendeu? De preferência, livros que tratam com boa ilustração fotográfica, com boa informação a respeito da economia, da política, da cultura, entendeu? Então, a gente quer da local, não vou trazer uma coisa internacional, não me interessa, aqui de Santa Catarina. Então, esses são 2 problemas. Tem gente muito boa produzindo livros aqui, certo? Acabamos de dar aí o Pedra de Toque. Salomão lançou agora, no final do ano passado, o excelente resgate da Constituinte de Santa Catarina. Então, a obra é muito legal. Agora, o problema realmente é a circulação. Mas eu ainda acho que, não sei se é uma coisa muito personalizada, você me desculpe, mas eu tenho tido emoções assim que vocês não imaginam com essa história de escrever livros. Porque o livro continua... olha, e amanhã nós vamos ter o lançamento, permito aqui dar uma divulgação também, um lançamento do novo projeto gráfico do Jornal Notícias do Dia, ok? Que é o jornal que está fazendo a história de Santa Catarina. Porque se não tivesse Notícias do Dia, o resto está tudo no ar, está tudo nas nuvens aí. E aí, para o pesquisador, daqui a 1, 10 ou 20 anos, ou 30 anos, não vai ter nada escrito para poder fazer as suas consultas. Então, essa é uma edição especial amanhã, com 120 páginas. Estou ansioso para ver a edição. Então, esse é outro problema. O prazer que dá ao autor, entendeu? A Lélia está feliz agora com essa sua... e seu marketing em cima do livro dela, né? Como o Salomão teve também no lançamento do livro. Então, daqui a... Francisco, já fizesse marketing em cima de todas as tuas atividades? Todas elas você marketeou agora há pouco. Pô. Eu acho é proibido, não, né? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Ainda vou fazer o lançamento, não, se Deus quiser, presencial, não pode cair. Vai usar na Universidade de Pesquisa com o livro do Salomão Ribeiro. Então, o livro ainda é uma coisa perene. Eu continuo dizendo, pode haver a maior revolução, ainda maior do que nós vemos na tecnologia eletrônica, no digital, ok? Mas o livro amanhã poderá ser o papiro de ontem, né, na antiguidade. Claro. Mas ele vai ser uma coisa permanente, ele vai ser imortalizado. E aí essas personagens, esses fatos também serão imortalizados. Desculpa, já falei. Como é que a senhora vê, professora Leila? Essa questão do... Lélia, lembra sempre que eu sou a Lélia. Ô, Salomão, escuta, eu nem terminei, tu me cortasse dizendo assim, mas eu não estou trabalhando. Trabalha incansavelmente, eu quero fazer um adendo, voltar a Roseli, é uma excelente pessoa, a professora Roseli Pereira. Estavas falando mal da moça que está trabalhando... Imagina. Dá licença, desculpa, o presidente, agora eu quero falar do livro. O livro é o seguinte, concordo em tudo que o Moacir falou. O que nós temos, o grande problema é a distribuição. O Sérgio da Costa Ramos costuma dizer que a carne chega a ser a caixeira viajante. Ela sai com o livro embaixo do braço, vai lá, vai aqui, vai lá, porque é assim que nós fizemos a distribuição. Nesses dias, a diretora da Livraria Catarinense conversou comigo, a academia vai estar aí fazendo centenário, professora, vamos no mês de outubro, olha que coisa boa que nós estamos conquistando, presidente Pinheiro Neto, se é que está nos ouvindo, assistindo, é uma vitrine dos autores catarinenses, durante todo o mês de outubro, e se houver a possibilidade de uma conversa, outra. O gerente, diretor de marketing do Supermercado Imperatriz, que é um vizinho aqui, ele também tinha lido alguma coisa sobre o centenário, e quando eu passei, o gerente disse, dona Lélia, olha, nós não temos livro catarinense aqui, a culpa é dos senhores, que não mandam livro para nós, mas nós queremos botar aqui livro. Entende? Eu acho que a distribuição é fraca, mas também precisa puxar essa distribuição. Nós não temos grandes empresas de distribuição, isso é verdade, não tem. Outro problema grave. Dá licença só um minutinho, para me concluir. O Moacir falou do nosso editor, que é teu também, o Valmor Fritz, e a Maria Cecília Pilate Fritz, que é a esposa dele.
Os dois transformam o livro numa obra de arte. Os nossos livros são uma obra. O cuidado, o esmero, a atenção. Atenção, olha só, esse é a viagem circunnavegação, primeira viagem da Cristina Scomazzon e do Jeff. Excelentes livros. Ainda há pouco eu vi a participação ali do que o nosso amigo lá, o João Guianei, falou do trabalho do Fritz Miller. O trabalho do Fritz Miller, que não é da nossa editora, mas é uma obra de arte que está saindo, coordenada pelo Marcos Marchetti, que faz um outro excelente trabalho. E não sendo a literatura, deu uma ligada, lembrada aí sobre a abertura dos museus, o Celso, do funk. Esse moço está fazendo a vaquinha para fazer o festival dele, que vai ser praticamente virtual, um festival de cinema da América Latina, que é sediado há quantos anos em Santa Catarina. Esse é um rapaz lutador também. Então, nós temos produtores culturais acontecendo. E os nossos livros, aliás, a pandemia também faz nascer livros. O Dr. Carlos Alberto da Silveira, oncologista, está organizando um livro sobre a pandemia e convidou vários autores para escrever uma crônica, um conto sobre pandemia. Então, a produção literária, como tu bem disseste, Moacir, ela está acontecendo fortemente. O que nós não temos é a distribuição. Nós não temos distribuição. E eu gostaria, Lélia, para completar a tua observação, é o seguinte, que fosse resgatada a lei Sérgio Grando. Lembra disso, Salomão Ribas? Lembra? Uma lei estadual que garante recursos públicos como incentivo fiscal para a produção de livros de autores que estão surgindo agora. Essa lei parece que revogaram por questão política. Agora eu quero mostrar para você o seguinte. Não revogaram, não. Moacir, eu também recebi. Ele só não cumpre. Pois é, então esse é o problema, a questão política, viu, Wilfredo? Mais uma vez a questão política. Então é o seguinte, está vendo aqui, Contestado. Essa obra aqui eu já tenho, agora esse aqui é o volume 270, que recebi hoje, ela recebeu também. Foi editada pelo Senado Federal, está aqui, o Senado Federal 2020, graças a uma iniciativa do senador Esperídio Amin. Está resgatando mais uma vez um documento maravilhoso, bem ilustrado. Esse livro aqui, que eu recebi também semana passada, é uma pesquisa extraordinária, rica, pesadíssima, no mundo inteiro, de todas as cidades que foram visitadas pela primeira expedição de circunnavegação da Marinha Brasileira. Olha, Ministério da Marinha apoiando, feita aqui por um editor de Florianópolis, é um lutador, o Valmor Fritz, uma obra primorosa, com documentos, com fotografias, com mapa da época, entendeu, Wilfredo? Então, uma coisa maravilhosa que nós temos na Santa Catarina. Recebi agora também, lá na nossa emissora, do Rudinei Fitzenreuter. Vou fazer propaganda dele, mandou para mim, não tem problema, né? Imbatíveis Corações do Romance. Você Recebi agora. Eleições 2020, você precisa saber. José Alexandre Machado, coordenador do trabalho. Então, meu amigo, tem produção. O que eu acho também que precisa é o seguinte. Primeiro, você me desculpe a sinceridade, mas nós tivemos no governo do Esperídio Amin, no governo do Luiz Henrique da Silveira, uma intensa atividade cultural no Estado. Wilfredo? Meu Deus, então, se o líder não tem cabeça, não está na frente, não defende, não incentiva a atividade cultural, os dois são diferentes. O Esperidão era na história, Contestado, entendeu? As raízes de Santa Catarina. Luiz Henrique tem a questão que abriu as janelas e portas extraordinárias. Olha, eu não tenho dúvida, se o Luiz Henrique não tivesse falecido hoje, provavelmente seria governador de Santa Catarina e a Sputnik 5 já estaria em Florianópolis. Porque você sabe, você continua. Henrique abriu portas para a venda de carne suína de Santa Catarina. Você e eu, testemunhamos investidas. Ele entrava pela porta da frente, tudo quanto é lugar. Por quê? Porque Santa Catarina, Joinville, tinha a única filial do Balé Bolshoi. Isso para os russos era um negócio assim extraordinário, era um marketing poderoso. E aí, negócios foram feitos. Hoje, estamos vendendo porco aqui de Santa Catarina, na Rússia, graças ao Balé Bolshoi e ao Luiz Henrique, que tinha essa visão histórica, incentivava esse tipo de atividade. Então é o seguinte, o nosso estimado Raimundo Colombo era de Lages, ficou 8 anos no governo, 7, nunca visitou o ateliê, a casa, o museu do Maliverne Filho, que é na cidade dele. Foi o maior artista da Araucária, o maior artista dos Flamboyant, entendeu? Em toda a sua história. Obras que foram compradas pelo Roberto Rockefeller quando esteve no Brasil, entendeu? Então, meu amigo, se o governador também não está na linha de frente, as coisas não acontecem. Esse é o problema. E os assessores também, às vezes, ficam naquela, entendeu? Então, é muito complicado. Mas eu queria também... não, já passou. Tá. Vocês chegaram a falar aqui da questão cultural relativa ao turismo. Eu queria voltar a esse tema. Eu queria falar. Não, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. A questão do turismo realmente é um marco de Santa Catarina, todos sabem.
e que está sofrendo. Como é que vocês estão vendo isso pós-pandemia, hein? Acho que por causa do dólar alto, essa questão de viagem, Santa Catarina vai poder se reerguer rápido? Olha, eu acho, viu, me permite uma observação, essa aproximação entre a ideia de cultura e turismo é muito interessante. Agora, o problema do turismo não está na falta de difusão das possibilidades turísticas das cidades no mundo, dos países no mundo. Nós temos aí até um intercâmbio de culturas, né? A gente começando a dividir a cultura, nós temos uma cultura ocidental, temos uma cultura oriental, e aí isso se subdivide. Enfim, as pessoas viajam para conhecer a cultura e a difusão, ela existe. O problema é econômico. O problema é que, no caso dos brasileiros, com a dificuldade de câmbio, né, pela elevação das principais moedas, dólar e euro, é muito difícil essa movimentação. Também não é fácil, porque a economia também está sendo afetada no mundo inteiro. A vinda de gente de outros países para visitar o Brasil. Realmente é um problema extremamente sério. Agora, eu acho que é possível fazer uma aproximação maior entre o que se tem para mostrar do ponto de vista cultural e os operadores de turismo. Porque o que atrai o turista? Né? Genericamente é uma coisa, mas o que usam os operadores de turismo? Então, você pode fazer ali uma propaganda enorme da paisagem, né? Da natureza da região a ser visitada. Você pode fazer uma propaganda firme da gastronomia dessa região. Isso atrai turistas. E você pode fazer também, isso eu não vejo muito, da cultura disponível nessa cidade. Quais são os museus que são disponíveis? Quais são Se você perguntar para um operador de turismo aqui em Florianópolis, passando na frente da casa do José Bateu, o que é isso aqui, ele não sabe. Não sabe porque também não tem a cultura de fazer essa aproximação. Eu, agora que já há algum tempo eu tenho usado muito táxi Uber, então eu vou sempre perguntando. Eu dou o endereço, eu quero ir na casa José Bateu. Ô senhor, onde é isso? Não vai que eu vou te ensinar. Sabe o que é isso? Ninguém sabe. Um que me disse, aí é a Academia do Jacaré. O meu pai estudou aí. Era tudo que ele sabia sobre a casa José Bateu. Então, é preciso que haja essa aproximação no sentido de fazer uma difusão como fonte de atração. Eu não sou da área, né? Estou longe disso, mas acho que os operadores de turismo em geral, né, devem estar pensando nisso, vão ter que trabalhar mais com o turismo interno. Aqui dentro de Santa Catarina, e há lugares maravilhosos a serem visitados dentro do Estado e dentro do Brasil, em função do problema dólar muito alto e euro muito alto. Eu acho que isso teria que ser estudado. E é possível fazer uma... Porque oferecer só o hotel barato já é um atrativo, mas não é tudo. Oferecer a paisagem, a natureza, já é um atrativo, mas não pode ser tudo. Oferecer a diversão noturna é outro. Porque, você vê, quando tem o Oktoberfest, há um afluxo grande de turistas lá, porque vem para a festa. A festa italiana, a Festa das Flores, em Joinville. Então, eu acho que sentar junto para conversar, o pessoal da área cultural com o pessoal da área de turismo, e ver a maneira de engrenar isso, eu acho que isso poderia contribuir com uma forma. Agora, vejo, economicamente, o turismo com muita dificuldade a ser enfrentado. A gente falou muito de livros, de cultura, falamos um pouco de turismo. Moacir, o que tu acha em relação ao turismo? Tu que é um cara viajado, que eu sei que tem uma cultura acima da média desse relógio de viagem, eu também sempre procurei e me impressionei muito quando eu conheci o Moacir Pereira na intimidade. Epa! Alguns anos atrás, porque ele realmente tem uma percepção diferente em cada cidade que vai, em cada lugar que vai, ele pesquisa muito antes.
Então, essa questão, tu não acha que tem uma coisa intrínseca? E como que isso vai ser depois? Entendeu? Tem uma baixa cultural, temos, às vezes, os governantes que não têm tanto interesse. Como que a gente vai conseguir impulsionar isso, tentar reativar, do ponto de vista econômico e cultural, a relação do turismo em Santa Catarina? Bom, primeiro, Wilfredo, é absolutamente indissociável, cada vez está mais vinculada a questão do turismo com a cultura. Não tem a menor dúvida sobre isso, entendeu? Você pode escolher qualquer lugar de Santa Catarina, do Brasil, do mundo, que você vai querer viajar, entendeu? Você vai atrás de cultura, qualquer que seja ela. Ah, porque lá tem um excelente restaurante. Isso é cultura, gastronomia, na verdade. Ah, porque lá tem uma beleza natural maravilhosa. Claro, a história daquelas maravilhas. Quer ter um senhor museu, tem um teatro, tem uma orquestra bonita, enfim, todas manifestações culturais folclóricas maravilhosas, entendeu? O próprio comportamento do povo, Wilfredo, e colegas da academia, eu acho que esse conjunto é que atrai você para esse lugar. Agora, eu quero dizer para você o seguinte, eu acreditaria, e torço que aconteça isso, uma nova fase depois da pandemia, se, em primeiro lugar, viesse logo essa vacina. Em segundo lugar, Wilfredo, se houvesse realmente inteligência governamental. Você me perdoe, mas eu não identifico inteligência governamental para dar essa virada, entendeu? E que essa inteligência governamental estivesse unida com a iniciativa privada, os dois segmentos. Vocês perceberam? Quer dizer, eu imagino que você divulgando intensamente pelos meios de comunicação de Santa Catarina as maravilhas que o Estado tem, o Norte conhecendo o Sul conhecendo o Norte, entendeu? Esse entrelaçamento de culturas, de gastronomia diferentes, eu acho que o próprio povo catarinense iria viajar mais, porque pode pegar o carro, pode pegar o ônibus, entendeu? Isso poderia dar uma dinâmica no Estado. E no Brasil a mesma coisa. Agora, eu não vejo... Lembrando a questão do que o Domênico De Masi nos falou, nos ensinou sobre o ócio criativo. Nesse momento, o ócio poderia ser mais criativo ainda, né? Poderia ser mais pensativo ainda, mais introspectivo nas relações com nosso povo, nossa gente e nossas culturas, né? Você sabe, quando nós vimos falar e lemos aquele livro famoso dele, O Ócio Criativo, eu fui questionado inúmeras vezes. Tu fica badalando Luiz Henrique, fica badalando demais. Eu digo assim, eu sou o testemunho do ócio criativo. Eu viajava pelo Brasil e pelo mundo e fazia minha coluna dentro do avião, dentro do navio. Então, cansei de dar furo aqui em Santa Catarina, meu filho, no CBN Diário, na época que eu trabalhava, transitando pela Dina com as minhas netas, cara, entendeu? Eu dando furo, recebia do Derli, o Derli me passava, eu daqui do lado e transmitia. Claro, hoje está tudo conectado. Então, o ócio criativo cada vez mais, estou contigo. Eu estou aqui, agora mesmo eu estou aqui, nós estamos trabalhando, mas eu estou tranquilo, estou com a beleza aqui da minha casa, estou curtindo a minha família, minha esposa, estou cheio de livro maravilhoso aqui nas minhas costas, entendeu? Música maravilhosa, eu adoro música, adoro show, adoro musical, entendeu? E aí eu quero fazer mais uma crítica, me desculpe. Mais uma, Moacir? Mais uma. É o seguinte, agora eu estou tendo mais tempo, todos vocês têm mais tempo. Vocês certamente conhecem a programação do Smithsonian. O Museu Smithsonian eu conheci, felizmente, em 1979, em Washington, uma coisa que me deixou maravilhado, e agora eu estou tendo o privilégio de acompanhar, depois voltei outras vezes, claro, através do canal de televisão. Está lá o Smithsonian Channel, produzindo documentários históricos extraordinários. Você sabe, eu estou sabendo agora, Wilfredo, viu, Salomão e Lélia, eu estou conhecendo agora fatos relacionados com a Segunda Guerra Mundial, a chamada Guerra do Pacífico, que eu não conhecia pela leitura. 101 mil soldados americanos morreram na guerra contra os japoneses lá naquelas ilhas. Uma coisa doida, entendeu? As maluquices que o presidente Roosevelt, já de cadeira de rosa, saiu de Washington, nos Estados Unidos, foi de avião para o Havaí para acompanhar o treinamento do soldado americano. Está tudo lá no documentário. Então, National Geographic, a mesma coisa. Off, a mesma coisa. Então, está cheio de canal espetacular aí na televisão, mostrando documentários instrutivos, históricos, educativos, médicos, entendeu? De todas as atividades. Muito bem, Wilfredo. Aí você pega no verão, ou na época de recesso, ou nos fins de semana. Façam essa experiência que eu faço. Assistam TV Câmara, TV Cenário, TV Universidade e TV Assembleia, muitas vezes. A Assembleia até tem uns documentários interessantes aqui de Santa Catarina, mas os outros, Wilfredo, a TV Universitária está discutindo ainda hoje o bolivarianismo na América Latina. Não faça cara feia. Essa é a realidade. Então, essas televisões, na minha opinião, aliás, a deputada Ada De Luca fez uma sugestão nesse sentido. Essas televisões, se esse país fosse uma coisa séria, elas deviam estar sendo usadas hoje, sabe para quê? Para dar orientação médica, orientação técnica, entendeu? A respeito de combate à pandemia, de instrução para as crianças que estão em casa sem fazer nada, entendeu? Milhares e milhares e milhares. Ou então, lá só com esse celular aí, com coisas que às vezes não tem nenhum conteúdo. Então, meu amigo, o futuro, então, do turismo e da cultura em Santa Catarina, se tiver inteligência, se houver na inteligência uma integração
entre o poder público e a iniciativa privada, nós podemos virar esse jogo e vamos virar muito legal. Porque não há Estado da Federação. Tenho sido repetitivo. Não há Estado da Federação tão maravilhoso, tão rico, tão plural, em todos os setores, do que o Estado de Santa Catarina. Quanto mais eu viajo para o interior catarinense, mais eu me orgulho de ser catarinense, porque é um povo espetacular, tem tudo para mostrar o que o mundo inteiro tem, compreendeu? Mas, muitas vezes, falta governo, né? Posso dar uma complementada aqui na sua pergunta, Wilfredo? O que vocês dois colocam aí, e colocam muito bem, me faz lembrar uma frase da poeta Sofia Breiner Mello, uma portuguesa que, se fosse viva, teria 100 anos. Ela dizia assim, olha aí, ó, vou até parafrasear, a cultura custa caro, pior, mais caro custa em cultura. E o que nós vimos hoje em Santa Catarina é exatamente o não investimento em bens culturais que poderiam ser não usados pelo turismo, eu acho, palavra usada não, podiam ser valorizados, referenciados, visitados, porque o nosso turismo agora, eu penso que as nossas viagens, pelo preço, pelos alguns países que não estão permitindo nem a entrada de brasileiro, ele vai ser muito regional. E quando o Moacir coloca que temos nesse estado de uma riqueza tão grande, seja os ucranianos lá em Papanduva, os austríacos em Três Itilhas, os alemães, germânicos, poloneses, enfim, estão todos por aí. Os romenos, os letos lá no caminho de Urubici. O universal está ali. É o quintal da casa sem muro. Isso é universal. E o turismo tem esse caminho. Agora, precisa que haja investimento. Lembro aqui bem a conversa que o Vinícius De Luca, excelente, que foi junto da Prefeitura Municipal, quando ele falou sobre patrimônio com a responsável pelo IFAM de Santa Catarina. E eles falavam exatamente, se houver investimento, se houver uma preservação, se houver cuidado para os equipamentos culturais, melhor será esse turismo, porque beleza para a gente fechar a Serra do Rio do Rastro por tantos dias. Como fechar a Serra do Rio do Rastro? Quero fechar durante 10 meses a Serra do Rastro. 10 meses a Serra do que é isso? A estação rodoviária. Aí, viu? Aí matou o turismo. O Irineu Bornal se virou no túmulo, com certeza. Fechar a rodoviária. Aí, porque é a negação do turismo, é a negação da cultura. É o Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Agora, para que haja esse intercâmbio, é preciso sentar para conversar. O pessoal da área cultural com o pessoal da área de turismo. Conversar antes. Essas sugestões que nós estamos dando aqui são ótimas, mas elas não poderão não chegar com a clareza necessária que uma conversa demorada sobre a atividade conjunta entre os setores, né, o turismo e a prima pobre. Eu me lembro que a secretaria, quando foi fundada, era a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. O senhor aí se discutia um pouco sobre, afinal de contas, por que a cultura antes do turismo, por que antes, enfim. Aí fizeram uma modificação substancial, trocaram a posição dos nomes, o que foi um equívoco do ponto de vista cultural, porque a cultura nasceu antes, depois veio o esporte e, por fim, o turismo, que começou com o turismo religioso, em função do esporte, das Olimpíadas, etc. Mas, enfim, deixa para lá isso. O Moacir fala em inteligência governamental, nós temos alguns setores de governo onde falta vida inteligente. É verdade. É difícil. Mas, enfim, trocou-se o nome, mas não adiantou nada. Porque o turismo continuou com as mesmas dificuldades, a cultura com as mesmas dificuldades e o esporte também com as mesmas dificuldades. O que há é a ausência da parte governamental, a ausência de prioridades específicas. Agora, como contribuição ao debate, à construção de uma cooperação entre cultura e turismo, eu acho que é preciso sentar para conversar os dirigentes dos órgãos culturais com os dirigentes das empresas turísticas, para ver onde e como cada um pode ajudar o outro. Eu acho que isso aí seria importante para você depois poder
vender essa ideia de uma integração e de valorização da cultura. Eu queria fazer uma pergunta para os três. Vocês têm viajado muito nesses 5 meses, não? Não. Vocês conhecem Gdansk? Para o interior, sim. Para o interior, Gdansk, na Polônia? Moacir, quem sou eu, rapaz? Moacir, vocês conhecem Toulouse, no sul da França? Sim. Conheço. Maravilhosa. Vocês conhecem Budapeste, capital da Hungria? Sim. Não. Bom, eu não conheço nem Gdansk, nem conheci Budapeste, Toulouse, até coisa. Eu ontem conheci com a minha esposa querida Gdansk, Budapeste, imagem 4K espetacular, informações culturais maravilhosas, históricas, econômicas, tudo pela televisão. Então, é outra coisa que eu queria colocar para vocês. Eu não posso fazer viagem física, a pandemia não permite, mas nós podemos fazer hoje. Os recursos estão aí da eletrônica, ok? Os canais estão aí. Aí nós caímos naquela observação que eu fiz. Nós estamos nos rendendo à tecnologia. Mas qual é o problema? Eu não quero 13 tilhas na televisão, eu não quero Urubici na televisão. Não, eu quero na televisão. Indo a Urubici. Não, mas... Indo a 13 tilhas. Agora aqui, você assistindo, eu digo o seguinte, eu sou um fanático pelo Cruzeiro Marido, você sabe disso, certo? Fanático. Esse ano perdi 2, porque foi transferido para o ano que vem. Muito bem. Por quê? Aí os amigos... Cruzeiro não quase não saiu. O navio quase não saiu porque eles constataram que o Moacir não estava a bordo. Isso é verdade. Não foi assim, foi outro colega. Mas, viu, Fred, é o seguinte, porque os amigos dizem, o navio não dá porque fica só 12 horas numa cidade. O navio tira gosto, amigo. Você gostou da cidade, depois você volta a ficar lá uma semana. Sem dúvida. Deixa eu só fazer Então, Salomão, eu quero ver o Urubici na televisão, sim. Aliás, o Grupo ND também tem destinos que mostram... Tubarão também está tão lindo. Eu quero conhecer mais Tubarão pela televisão, eu quero conhecer a Serra do... Enfim, eu quero conhecer... Porque a partir da televisão, Salomão, aí vai me despertar o desejo, entendeu? De ir fisicamente e visitar aquela cidade com a minha família e com meus amigos. Senhores, só deixa eu... Nós estamos chegando aqui já às 19 horas, 1h30. A gente sempre tem um compromisso com o horário. Muitos elogios aí pelo chat, algumas colocações eu já fiz. Eu queria que a gente agora aproveitasse rapidamente para dar nosso encerramento, começando pela professora Lélia e seguindo na mesma sequência, Moacir, depois o doutor Salomão, porque a gente possa fazer as considerações finais, mas sem muita eloquência, até para a gente tentar cumprir o horário que a gente se propôs aí. Agradecendo mais uma vez a todos, muito obrigado. E principalmente vocês, que é uma aula, acho que dá para ficar aqui horas e horas falando sobre cultura, sobre experiências, sobre coisas sensoriais, que eu acho que a cultura em todas as suas pontas nos leva, né? Professora, muito obrigado. Para encerrar. Oh, meu Deus, eu que agradeço estar com vocês três, foi um prazer muito grande e muito informal e divertido. Embora eu não tenha visto o Salomão com o seu cachimbo, mas ele está ali. Eu queria dizer 2 coisas importantes, que eu acho importante. Cada um de nós tem um RG. Pegar a tua carteira, o teu RG está lá. O que é o RG? É o nosso registro civil, é a nossa identidade. Mas o que é mesmo a nossa identidade é a cultura. A cultura é a nossa identidade. A identidade cultural de cada um, que carrega ao longo da nossa vida. E essa tarde... Quando nós começamos a conversar o que seria, eu me propus a falar sobre cultura e identidade, chegar aqui, porque eu sabia o caminho, o nosso pensamento dos três, falando da nossa atividade e falando do trabalho que vem sendo realizado. Se nós conseguimos ser voz, eu acho que isso é importante, se nós conseguimos ser voz, e não podemos ser uma voz mansa. É isso, mas você tem que ser voz ousada, atrevida mesmo, subir ou descer da samanca, não sei, virar baiana, faça o que quiser, mas nós temos que defender a cultura do nosso lugar, a cultura de Florianópolis. Tu falasse sobre levar as crianças ali aqui. Ontem à noite, já tarde da noite, um amigo meu de WhatsApp disse assim, Lélia, uma cidade que não leva os alunos a passear na Praça 15, por exemplo. E dá para passear, para dar uma volta com as crianças da escola, para levar uma turma do colégio, dar uma voltinha, conhecer os nossos monumentos? Será que dá? Eu não sei se dá, mas poderia fazer atividades, né? Não, mas eu já estou terminando, tá? Então, defender e salvaguardar a cultura de cada um do nosso lugar. Se nós conseguimos, na nossa vida, sermos essa voz, nós estamos preparando
para vocês, para os nossos netos, minha neta, que é da tecnologia, da informática, né, TI, e já está fazendo, e gosta de ler, e também é isso. Então, nós estamos deixando o amanhã. E, gente, merecemos esse amanhã. Com certeza merecemos. Wilfredo, Salomão, Moacir, muito obrigada. Eu que agradeço. Moacir. É o seguinte, para encerrar, então, ao cumprimentar o Wilfredo, a toda a turma aí do LIDE, ao Raul, que nos ajudou aí na parte técnica, né? Aliás, outra novidade, hein? O Raul foi muito didático, né, em orientar. Eu imaginava até o início da pandemia que nós tínhamos apenas uma plataforma para fazer esse tipo de debate no virtual, que era o Zoom, que é o mais famoso e o mais popular, imagino, né? Mas aí a ND mostrou que tem o Google Meet, que é muito bom, e depois descobri um terceiro, que eu não lembro agora, e agora o quarto, que é o do Raul, do LIDE, que é o Teams, né, da Microsoft. É isso aí, né? Então, a gente está aprendendo também nessa pandemia. Mas o que eu digo é o seguinte, vocês assistem certamente o Mundo Visto de Cima, né? Que é uma programação fabulosa, que também permite que você viaje, né, através da comunicação eletrônica. E lá tem algumas cenas que são muito, muito frequentes. Primeiro, a exploração à margem dos rios, das lagoas e dos mares, certo? Empreendimentos maravilhosos, restaurantes, hotéis, aqui tudo é proibido. Então, aí também fazer turismo assim não dá. Segundo, em todos os lugares, observe esse detalhe, nos centros históricos, junto às igrejas, nas praças principais, tem restaurantes e muitas coberturas com cadeiras e mesa na rua, porque é ali que é um lugar agradável de se viver. Aqui também, a Brasil está tentando fazer isso há muito tempo e até agora não teve autorização. Terceiro lugar, para encerrar, Casa Vidal Ramos. Vidal Ramos é conhecido, o governador que fez a maior revolução na educação de Santa Catarina, educação pública com os grupos escolares. A casa está ali caindo. Já falei 2 vezes para o prefeito. Prefeito, desapropria aquela casa e salva aquela casa, prefeito. Vocês veem no Mundo Visto de Cima, em todas as cidades americanas, essa aqui é um museu, era a casa da família tal. Isso aqui é uma casa de arte, de espetáculo, era da família tal. Tudo preservado, tudo garantido. Isto é cultura, isto é preservação, é resgate da sua história. Então, Wilfredo, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Cumprimento, agradecimento a toda a sua equipe. E eu quero encerrar dizendo que, apesar da pandemia, apesar dessa prisão domiciliária que nos impuseram, entendeu? Com meus protestos veementes, porque muita coisa está errada, certo? Não precisa ter feito tão cedo. Antecipamos demais esse lockdown aí de 17 de março, poder ter aguardado a chegada do inverno, mas então eu sou otimista. E se Deus quiser, vai chegar a vacina, e mesmo sem vacina, vamos priorizar o tratamento precoce e nós vamos viver, se Deus quiser, novos dias. E os amigos estão convidados para, quando acabar essa pandemia, tomarmos um drinkzinho lá no Mercado Público de Florianópolis. Um abraço e obrigado por quem nos acompanhou, pela audiência. Estamos aí à disposição. Lá no ND, Moacir Pereira, Balanço Geral com o Grande Polito, e também no ND+, e na coluna mais lida do Jornal Notícia do Dia, o jornal que amanhã vai trazer uma nova revolução na mídia impressa de Santa Catarina. Um abraço e obrigado mais uma vez a todos os amigos. Obrigado, Lélia. Obrigado, Salomão. Um abraço. Doutor Salomão, para encerrar. É uma alegria estar aqui esse tempo reunido com vocês, Wilfredo, que eu não vi há muito tempo, Moacir Pereira, Lélia. O Moacir só esqueceu de dizer que hoje é aniversário do Polito. Não, já cumprimentei, pô. Não, eu já cumprimentei o Wilfredo e presenteei o DVD, edição especial do cinquentenário do Dr. Zhivago, que tem uma história espetacular, uma música maravilhosa. Nós conhecemos o Dr. Zhivago lá na Rússia, na verdade, e depois deu um livro do Leonardo da Vinci, que é o maior gênio da humanidade, meu querido. Você também fez aniversário esses dias, eu cumprimentei via WhatsApp, ele nem agradeceu até agora. Ele leu a mensagem, mas não agradeceu até agora. Mas tudo bem, eu compreendo isso. A memória na nossa idade é um pouco difícil. Mas eu queria estar aqui com vocês, muito bom. Eu também vejo com muita alegria o despertar do gosto pelo livro nos meus 3 netos. Eu tenho 2 netos americanos. Eu queria dizer para o teu filho que os meus netos também são American citizen, tem seu passaporte norte-americano e brasileiro. Então, aí na faixa dos 7 para 8, 9 para 10 anos, e eles têm agora um amor, despertaram um amor pelo livro em papel. Estão lendo, assim, mas para valer o livro em papel. E, sobretudo, os americanos começaram a ler agora em português, porque eles são forçados a falar inglês, apesar de ser proibido falar inglês dentro de casa, eles são forçados a falar inglês na escola, com os amigos, etc.,
e aí a língua portuguesa fica meio complicada. Mas estão lendo agora em português, o que é muito bom para manter os dois idiomas bem falados. Então, eu vejo com muita alegria. Conto rapidinho aqui um episódio da minha neta mais nova, a Sabrina. Só um minuto, doutor. É que se eu cair, é que minha bateria está acabando, não dá nem tempo de conectar. Então, se você já fica aqui meu agradecimento a todos. Eu estou com medo de cair aqui ao vivo. Mas se cair, fica meu agradecimento a todos. Mas pode retomar aí. Não, rapidinho. Sabrina apanhou um livro meu sobre a Constituinte, aí pediu para abrir aquela capa selada, começou andando no carro. Ela sentada começou a ler, e a minha mulher, a avó também, disse assim, foi o vô que fez, não sei o quê. Ela, vô, foi você que escreveu isso tudo aqui? Eu disse, foi o vô que escreveu. Com essa letrinha miudinha, deve ter demorado séculos e séculos. Isso com 5 para 6 anos, séculos e séculos. Mas é o gosto pela leitura que eu acho muito bom. Eu quero cumprimentar o Wilfredo por esse programa. De fato, nós não temos tido essa oportunidade com a área cultural nesses últimos tempos. De fato, isso está faltando. Considero muito importante que esse debate se amplie, que outras pessoas falem, e que a gente vá encontrando soluções de aproximação. A leitura é um hábito que tem que começar na infância. É indispensável que a criança seja despertada para a leitura, porque senão começar a ler depois de velho é muito difícil. Então, eu considero esse esforço com a literatura infantil muito importante, a literatura juvenil, né, e a literatura em geral. A Academia Catarinense de Letras luta por preservar a língua portuguesa, patrimônio literário catarinense, patrimônio cultural de Santa Catarina, e procura fazer esse trabalho em apoio às atividades governamentais. Mas a defesa da língua portuguesa também é outra coisa da maior importância. Eu agora prestando muita atenção na televisão, principalmente nessa pandemia, o assassinato da língua portuguesa é uma coisa terrível, não é? As conjugações, as concordâncias, é sensacional. Mas, enfim, isso é falta de hábito, né? Acaba indo para o linguajar coloquial na hora de fazer uma apresentação que deve ser um pouco mais cuidadosa, né? Até porque a televisão influencia muito o falar. Veja que surge uma gíria na televisão, pouquinho tempo ela já está para todo lado. Mas, olha, muito obrigado, uma alegria imensa. E pós-pandemia, Moacir, estaremos juntos para essa celebração. Em nome do LID de Santa Catarina, eu agradeço a participação de todos, né? O Wilfredo saiu, né? E encerramos a live por aqui. A live vai estar disponível na íntegra no nosso canal do YouTube a partir de sábado, tá? Então, quem tiver o interesse em estar revendo a live, pode estar entrando lá, é só procurar por LID Santa Catarina no YouTube. Bom, uma boa noite a todos e mais uma vez obrigado. Raul, muito obrigado a você, nos ajudou muito. Raul, muito obrigado. Raul, muito obrigado e obrigado também a todos que estiveram conosco até essa hora. Um abraço para vocês. Boa noite. Boa noite.